2 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler até o verso 16. A partir do verso 17, é aqui um lamento de Davi, né? Um cântico aqui, uma poesia, pois nós vamos ler durante a lição. Agora nós vamos ler até o verso 16, responsivamente. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 1. Semana passada nós vimos que Saul foi no mesmo momento, chamado para ser rei. Samuel deu as instruções para que ele vencesse os amalequitas e matasse, exterminasse a todos, e ele, rebelde, não obedeceu, e vimos que, como castigo, ele foi assim anunciado que ele não iria ser mais o rei. E aqui a gente já está no capítulo 1 do 2 Samuel, quando está falando a respeito da morte de Saul. Saul, em uma batalha, ele foi vencido, e sabemos que é porque Deus assim o entregou ao inimigo para que ele fosse vencido. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre essa derrota de Saul, como diz aqui o título da lição. Um homem segundo o coração de Deus anunciava o rei que cumpre a promessa, que é essa sucessão de Saul, um homem que foi mau, e Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, um rei que vai restaurar isso. Correto? Então vamos fazer a leitura, 2 Samuel, capítulo 1, responsivamente, até o verso 16. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia aparecer o real de Saul. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu?
Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem e lança-te sobre este homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Então nós sabemos que o Senhor é quem reina sobre todos, e a figura do rei aqui, ela sempre vai representar a figura de Jesus. E essa sucessão de reis é a ideia de que um rei mau, um rei humano, ele nunca vai ser completo, mas nós necessitamos de Jesus. Então na introdução aqui diz que a história da redenção é por causa de um problema causado por um Adão e resolvido por outro, Jesus. Aqui nós vimos também uma história que vai, de certa forma, ser resolvida em partes, né? Problema, Saul, quando ele não cumpriu a ordem de exterminar os amalequitas, quando ele foi desobediente e perdeu o seu cargo, por isso foi abandonado e foi morto. E agora Davi vem como o rei que vai, de certa forma, resolver o problema. Ele coloca aqui essa questão, né, desse homem que chegou ser um amalequita. Então a curiosidade que Saul quis poupar um amalequita e foi um amalequita que o matou. Mas isso aqui também é uma história que a gente vai perceber que não é bem isso, né? Esse amalequita está contando uma história meio que duvidosa, mas pelo fato dele falar que matou, você fez uma confissão, mesmo que você não foi o culpado por aquilo, você fez uma confissão, e aqui ele vai ser punido por aquilo que ele falou fazer, né? Não deveria matar Saul. Então, assim nós percebemos o Davi, assim, fazendo parte de um novo momento, né? Deus levantando um novo rei, resolvendo aquilo que estava errado. E como eu disse, sempre é uma figura, né, daquele que virá, que é Jesus, que virá na história, que já veio, né, para nós, mas aqui no caso, no decorrer da história, viria para ser este Senhor que estaria trazendo a justiça real. Todas as vezes que a gente vê a figura de Deus, lá mais à frente a revista vai falar sobre isso, a gente vê mais como a figura do Salvador. Nós sabemos que o Senhor é o Salvador, é o bondoso, mas a figura do rei é também o rei de justiça, aquele que virá contra o mal, que virá com a espada. Então Deus não é só o coraçãozinho, né? Deus também é a espada. A espada para quem? Para o ímpio, para aquele mal, para o desobediente, para aquele que não é o convertido. Isso é uma consequência da própria história, do pecado que veio ao mundo. O Senhor foi muito misericordioso em, ainda depois do pecado, separar um povo para ser seu, para salvar. E o Senhor age com justiça, pois ele enviou o seu Filho, porque ele não poderia simplesmente resolver salvar o pecador, ele não poderia premiar o pecador, mas ele enviou Jesus para que aquele sofresse por nós. Mas Jesus veio para os seus, veio para o povo escolhido de Deus. E então existe a espada. Então, nós falamos na semana passada, né, uma lição difícil de se entender, como que Deus fala, vai lá e mata todos os amalequitas. E nós vimos que os amalequitas eram um povo que já estava julgado como um povo mau, como um povo que merecia ser exterminado, porque eles
foram contra o povo de Deus. No momento em que o povo de Deus estava atravessando, estava indo para a terra prometida, eles vieram como um empecilho, atacaram o povo de Deus. E por isso, eles estavam, na verdade, atacando o próprio Deus. Então é a glória de Deus que estava sendo ali colocada em jogo. Se Deus prometeu que vai deixar o povo ir para a terra prometida, e vem um povo tentando impedir, esse povo é contra não apenas o exército de Israel, mas é contra o próprio Deus e precisa ser detido. E é assim que acontece até hoje. O Senhor é o Deus de poder que assim vem contra aqueles que impedem a sua vontade. Ninguém pode vir sobre a vontade de Deus. Mesmo nós vivemos num mundo que acontecem muitas coisas ruins, mas nós sabemos que Deus está assim no comando de todas as coisas. E o grande dia será quando Jesus voltar. Ele virá para salvar, mas também virá para julgar. Virá para definitivamente exterminar esse povo que é ruim. Então vamos aqui. O que nos traz essa lição? Aqui diz: na lição de hoje veremos como o Senhor conduziu a monarquia de Israel para que seu plano eterno se cumprisse. Então é uma história, né? Ela vai acontecendo, é uma etapa após etapa. Nós já temos aí grande parte da história. Tivemos os juízes, agora começou com Saul e agora vem o Davi, um grande e importante rei que faz parte do plano do Senhor, a história, esse plano do Senhor de resgate do seu povo e também de exterminar aqueles que não são seus. Quais as ações de sua mão sobre Davi fizeram dele um rei melhor do que Saul? Então aqui, mais do que falar sobre Saul, ele vai falar sobre as atitudes de Davi diante da derrota e morte de Saul. É isso que nós vamos ver nessa lição. Ponto 1. A mentira e a justiça. Nós não estudamos, né? Mas acredito que os irmãos conhecem bem esta história, que está aqui em 1 Samuel, principalmente aqui, nos capítulos 24 a 26, parte da história onde diversas vezes, em diversas situações, Davi poderia, digamos assim, matar Saul, exterminar Saul, mas Davi poupou por ele ser o ungido do Senhor. Como começou essa divergência? Nós sabemos que diante de várias batalhas, Davi se destacava. Isso gerou um ciúme em Saul. E nós percebemos que Saul assim começou a tentar tirar a vida de Davi. Percebemos que Saul errou muito, né? Porque primeiro ele desobedece a Deus, se afastou de Deus, que é o maior aliado para as guerras. Depois ele se afasta e vem como inimigo, tem como inimigo Davi, que seria, digamos assim, o seu melhor soldado. Nós percebemos aqui então que Saul estava caminhando mesmo para a derrota. E o que é ressaltado aqui é que Davi teve oportunidades. Ele poderia pensar, né? Mas Saul é meu inimigo, então eu vou dar um jeito de matá-lo. Ele sabia da história que Saul tinha sido quase que já perdido o trono, né? Samuel falou, não, você perdeu esse trono. Então ele poderia estar ali pensando, né, a respeito de que eu preciso exterminar esse, porque eu serei o novo rei. Mas ele não tinha essa ideia, porque Saul estava lá no reino, porque o Senhor permitiu. Então, enquanto o Senhor Deus permitisse que ele ficasse lá como rei, não era Davi que ia lá falar, não, eu vou matar esse Saul. O Senhor assim
o permitiu. Então, diante de toda essa perseguição, nós percebemos que houve esse afastamento, né, de Davi, de Saul, tanto que quando Davi recebe a notícia que Saul morreu, ele já não estava próximo, né, eles não estavam próximos uns dos outros. E quem leva a notícia, vamos voltar aqui para o texto, 2 Samuel capítulo 1, quem leva a notícia é um amalequita. Quais serão as intenções, né, desse amalequita? Ele queria fazer média com um novo rei, ele chega lá com a coroa, chega lá com a notícia, ele achou que ele poderia assim ser alguém famoso, recebeu um cargo especial de Davi, e essa é a história dele ter matado Saul, né? Será que ele pensou que Davi ia ficar feliz? Pô, você matou mesmo, é bom que ele tenha morrido mesmo. Então esse amalequita, levando ali o selo, a coroa real, encontra-se com Davi. Nós percebemos aqui que essa história é um pouco estranha. Se você virar umas páginas aqui, 1 Samuel 31, você vai ver a verdadeira história, que diz, olha, a derrota de Israel e a morte de Saul. Então, eles estavam lá numa batalha, os filisteus pelejaram contra Israel, os israelitas precisaram fugir, caíram mortos, caíram feridos no monte de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então Saul disse ao seu escudeiro, arranca a sua espada e atravessa-me. Repare que aqui não vai aparecer amalequita nenhum. Saul, ele falou com o seu escudeiro, com aquele que andava com ele. E o amalequita disse que ele estava sozinho, né? Saul estava sozinho. Há uma contradição. A gente vai acreditar no amalequita ou em 1 Samuel 31? Vai acreditar em 1 Samuel 31. Saul então disse ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos a me transpassarem e escarneçam de mim. Então isso aqui era algo muito comum, né? Um rei poderoso não queria que algum dos inimigos se aventurasse, dizendo, eu que matei, que foi o que o amalequita disse, né? Mesmo talvez sem matá-lo, eu que matei. E ele disse para o seu escudeiro, porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a própria espada e se lançou sobre ela. A história diz que Saul cometeu um suicídio aqui. Ele pulou e se matou, lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, olha aqui, então não é que ele ficou lá na espada meio morto, não. Aqui está dizendo que ele já era morto. Também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Tá? Morreu Saul, seus filhos, seu escudeiro. Então essa é a história verdadeira. A história do amalequita está muito estranha. Está muito estranha e ele mentiu. Provavelmente aqui não há nada, não há provas da confissão. Só que, como eu já disse, a prova foi feita por ele. Não tinha ninguém para contar a história. Qual história ele contou? Eu matei. Então, você matou? Quem mata um rei, ungido do Senhor, esse é penalizado, né? E é isso que aconteceu aqui. Davi, então, eliminou o amalequita, o que Saul devia ter feito. Aqui diz que se Saul tivesse cumprido a sua ordem, não aconteceria isso, não precisaria acontecer isso, né?
Davi, então, foi o cumpridor da ordem divina, matando o amalequita, fazendo justiça sobre a sua confissão de ter matado o ungido do Senhor. Então, matou. Eu acho que é no próximo ponto, mas já vamos falando. Ele matou por quê? Porque fazia parte da lei, né? Era para se matar aquele que matou o ungido do Senhor lá. E matou porque era um amalequita. Isso já estava na história desde muito antes, que os amalequitas deveriam ser assim mortos. Alguém quer nos ajudar? Quiserem falar? Tem um microfone aí, Marcos? Tem um microfone ali, o Marcos leva para vocês. Ponto 2. Pranto e canto. Saul perseguiu de várias formas Davi, humilhou. Imagina o tanto que Davi sofreu com esse homem. Davi já foi muito forte em não fazer nada contra ele, em não atacá-lo, em não jogar o filho dele contra ele, né? Porque ele era muito amigo do filho dele, Jonatas. Jonatas morre lá na batalha com o pai, junto com o pai. Mas agora morreu, vamos fazer festa, né? Pode falar, Tari. Morreu, vamos fazer festa, porque morreu meu inimigo. E, pastor, engraçado como que Deus tem um propósito, né? Quando Saul foi atrás das jumentas do pai, lá no começo da história, que Deus falou que ele ia ser ungido rei. Olha como que é o propósito de Deus na vida dele, e olha como que acabou a vida de Saul, né? É verdade. Né? Como que é o propósito de Deus nas nossas vidas, trazendo hoje, muitas vezes. E a gente às vezes tem pressa, né? Mas tem o tempo certo. Tudo tem o tempo de Deus, né? Tem o tempo certo. Davi comemorou? Não. Aqui, de forma interessante, a gente percebe, já no momento do anúncio, nós percebemos aqui a tristeza. Qual o versículo que fala aqui que eles... Aqui é o versículo 11. Davi apanhou as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Olha a visão que Davi tem de corpo. Não é o fulano que caiu, não é o fulano que morreu. É ele, é a sua família, é o povo de Israel que teve uma derrota hoje. E eu devo comemorar? Eu devo chorar. Ezequiel 33:11 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Falei algo parecido com isso na outra semana. A gente sabe que os inimigos, seja um político, seja uma pessoa que está oprimindo a gente na nossa própria família, seja quem for, né? Na igreja, a gente sabe que essa pessoa, ela está nas mãos do Senhor, e o Senhor no tempo certo vai, vamos dizer, tirar dali, né? Vai mover dali, ou converter essa pessoa para que ela seja boa. Então, qual que é o nosso prazer? Se alegrar com o mal do outro? Então tem gente comemorando, né, a derrota de um político, e se for do outro lado, a gente vai comemorar a derrota do outro? Morreu, vamos soltar fogos porque fulano morreu. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Uma pessoa morre, o outro comemora a morte do outro.
Não, sempre há pranto, porque a nossa alegria não é a derrota do outro. A nossa alegria maior é a conversão do outro. É que um pecador se arrependa, né? Não é que ele morra. Pastor, estava pensando com relação a isso, né? Eu tenho na revista falado do coração de Davi ser segundo Deus. E essa tá a diferença, porque qualquer um de nós, se nos colocássemos no lugar de Davi, teríamos com certeza essa intenção de comemorar. Se a gente for parar para pensar hoje, quando um chefe é demitido e a gente sabe que talvez nós tenhamos essa possibilidade de ser promovido no lugar dele, qual de nós vai prantear? Qual de nós vai ter essa atitude de Davi, de realmente, primeiro, antes de festejar, antes de ter essa atitude de realmente prestar esse gozo no seu coração, vai lamentar o que aconteceu com aquele que estava acima de você. Essa é a diferença do coração segundo Deus. E eu nem estava falando dessa questão, né? Ele ia ser promovido a rei. Olha que importância, que cargo importante. Nem isso ele levou em consideração. E aqui você vê a sinceridade, né? Não é, fiquei meio tristinho e no outro dia vou fazer uma festa, né? Comemorando a minha... Eu acho que ele não assumiu esse cargo assim com festa, né? Ele assumiu com a responsabilidade que ele tinha, com o chamado que ele tinha. Mas ele ficou triste pelas questões, né, pela consequência de como isso aconteceu, né? A tristeza de Davi, portanto, não é estranha, mas uma reação ao quadro desolador que se instalou. Todo o quadro da história, a impiedade do povo que fez um pedido de um rei. Esse rei escolhido se mostrou mau, foi rejeitado pelo Senhor. Esse rei foi abandonado na batalha e Israel perdeu para seus inimigos. Então, como comemorar? Saul teve um fim trágico. E aí, então, Davi não tem o que comemorar. E a sequência aqui que nós não lemos, de 17 em diante, é um cântico de Davi, chamado aqui Lamento de Davi. E foi uma forma, né, que ele procurou para amenizar a dor. A gente sempre fala que velório, você não encontra um morto com defeito, né? Você vai lá, você só vai elogiar aquela pessoa. Saul, podemos dizer, né, às vezes o pastor fala, tem velório que é difícil você ir, porque você vai falar da pessoa, né? Davi não teve nenhuma dificuldade de falar aqui. E falou o quê? Bem do inimigo. Falou coisas boas, exaltou a força, exaltou a amizade dele com seu filho, como ele era um guerreiro, estava lutando pelas coisas boas. A gente vai ler aqui uma parte disso, né? E é muito interessante a gente ver aí na sequência, né? Ele não só lamentou num dia, na sexta-feira, na segunda ele fez festa, não. Ele fez esse cântico como uma forma de espalhar essa notícia com tristeza, né? Para que aquelas pessoas estivessem assim, não amaldiçoando Saul, não falando bem feito, mereceu, mas ter um momento de falar bem, né? Um luto especial aqui. Então vamos ver aqui, o cântico é estruturado, pensado, e aqui diz que Davi tem nessa forma de falar, né? Falando a respeito de Saul, ele enxerga Jonatas também, né? Falando a respeito daqueles dois. Davi tinha a preocupação com a imagem de Saul e de Israel e por fim de Deus. O início do cântico fala da glória de Israel, versículo 19. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os altos, sobre os teus altos, como caíram os valentes, como caíram. Então ele está falando que a derrota não foi só de Saul, foi do exército. A derrota foi do povo de Deus.
Isso era motivo de blasfêmia para o inimigo, né? Dizer, aquele povo lá não é o povo de Deus, olha lá, nós vencemos eles. A queda de Saul para outras nações representava a queda do Senhor. A derrota de um povo era a derrota do seu Deus. Diante dessa realidade, Davi exige que seu povo não propague a notícia. Versículo 20. Não o noticies em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. É claro que a notícia iria se espalhar, mas o que ele está querendo dizer? É que o próprio povo não devia falar daquilo, não devia propagar aquela notícia, não devia vir da boca deles. Depois de falar a respeito da notícia, ele fala sobre a terra amaldiçoada, né? Versículo 21, montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, né? Era um lugar triste, era um lugar de cemitério, do povo do Senhor, e ali era um lugar que não deveria ser visto como um lugar produtivo, como um lugar para nada, né? Que se torne um deserto esse lugar. Versículo 23, Davi exalta Saul e Jonatas como guerreiros. Saul e Jonatas, queridos amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Ele está falando bem de Saul, que tentava matá-lo. Jonatas sempre alguém especial, né? A amizade que eles tiveram tão grande. E aqui a união do pai com o filho, como eu falei há pouco, mesmo Jonatas sendo amigo de Davi, ele não deixou a questão do seu pai, né? A amizade com seu pai. Hoje tem gente que faz amizade com outro, ou casa com outro e resolve matar o pai, né? Manda matar o pai, manda matar a mãe, para ficar com a herança. Isso acontece direto, não é só a Suzane Richthofen. Suzane Richthofen mora em Angatuba. Vamos lá, sabe porque eu vou lá em Angatuba. É Angatuba mesmo? Então não é só ela não, gente. Tem muitas pessoas que brigam, né, uns com os outros e deixam a sua família. Aqui Jonatas continuou firme na companhia de seu pai, mesmo diante das dificuldades que ele estava enfrentando. Depois, dentro desse lamento de Davi, temos aqui digamos assim, uma ordem, uma recomendação para que as mulheres chorassem, para que as mulheres pranteassem. Verso 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Então é isso, irmãos. A gente percebe aqui que mesmo após tantas vezes Saul tentar matar, Davi o viu a partir de Deus e não de si mesmo. Ele se tratava ungido do Senhor. É ungido do Senhor. Precisamos aprender muito com isso, né? Como a Nathalie, também como o Marcos disse, né? Nós temos muita dificuldade com oposição e nós devemos entender que devemos obedecer ao Senhor. A mulher é submissa ao marido como ao Senhor, o patrão ao empregado como ao Senhor, filhos, né, como ao Senhor. Sempre com esse como ao Senhor significa que eu devo seguir o que a Bíblia fala a respeito dessa questão e seguir em frente. Mas vamos ver o terceiro tópico aqui, o último tópico, né? Só tem 3. Aqui que é um pouco de esclarecimento a respeito de por que Davi deveria matar esse amalequita, por que aconteceu dessa forma. Então ele fala sobre a lei e o evangelho.
Aqui também é aquela parte que eu disse lá no início, que fala a respeito de que a gente vê o evangelho mais como a questão da salvação, mas o evangelho também ele está relacionado à questão da justiça. O Bed, tem um microfone? A questão da justiça também. Voltando só um pouquinho, pastor, aí, quando Saul foi escolhido rei, o povo queria um rei igual o rei das outras nações. Aí eu fico pensando, Saul foi escolhido por Deus, seguindo a vontade do povo. Mas quando Saul erra, Deus já põe um basta no reinado de Saul. Mesmo ele continuou reinando por um longo tempo ainda, a gente não teve essa curiosidade de ver isso quanto tempo, mas Deus já havia ungido um outro rei, agora segundo o seu coração. Se era um rei igual às outras nações tinham, era um rei qualquer. Deus permitiu, mandou que Samuel fosse lá e ungisse a Saul, o rei. Na primeira dificuldade de Saul, o que ele fez? Ele falhou contra as leis de Deus, no caso lá do altar com Samuel. Samuel falou o quê? O teu reino foi tirado. Mesmo ele continuou reinando, o reino já não era mais dele. É um detalhe bastante curioso e de se pensar. Por quê? Saul estava reinando ainda, Deus já escolheu outro. Não seria normal que depois que Saul morresse, aparecesse um outro, o filho de Saul, sei lá quem? Seria. Mas não foi assim que aconteceu. Daí a gente volta a observar que os propósitos de Deus, como foi dito, nós não entendemos. Podemos ter um relance, mas nós não entendemos os planos de Deus. É bom estar atento à palavra exatamente por causa disso. Deus age no seu tempo, da sua maneira, e ele usou aqui, a gente já está falando desde o começo da lição, uma figura de Cristo, daquele que realmente veio para resolver a situação. Você tocou num ponto importante aí, que é passar batido, né? Às vezes nós desobedecemos a Deus e falamos, eu quero isso, eu quero desse jeito. E Deus fala, você quer? Então toma. É uma forma de Deus nos punir, não negando, mas nos colocando numa situação que depois lá na frente a gente vai ver. Não era o melhor caminho. Não era o melhor caminho. Então eles queriam um rei. Queremos um rei que lute as nossas lutas. Saul não lutou as lutas. Ele foi desobediente e ele perdeu a batalha. Então a gente percebe assim que era uma forma de educar aquele povo mesmo. Porque se eles não seguissem a vontade de Deus, eles estariam indo para um caminho pior. E agora ele coloca um rei que ele acredita ser bom. A batalha, na verdade, ele tinha perdido lá atrás já. Então vamos lá. A lei e o evangelho. A questão do assassinato de Saul pelo Amalequita, que provavelmente não aconteceu, mas já que ele disse que foi ele que matou, então exigia-se que ele fosse morto. Aqui diz, a lei devido ao assassinato de Saul pelo Amalequita, a obediência exigida por Deus na terra prometida e ao fato de ser o ungido pelo Senhor como papel definido já em Deuteronômio, como vimos em outras lições. Aqui eu acho que ele fez um resumo, depois ele vai falar mais comprido ali, mais na parte de baixo. Para o Evangelho, olhamos a fim de percebermos o caráter cumpridor da lei e daquele que faz o que é necessário pelo povo do Senhor. Então vamos lá, a lei. Na lei havia a figura do vingador de sangue, este era responsável por aplicar a pena de morte sobre o homicida. Quando a Amalequita confessou ter matado Saul,
Essa era a única certeza dada por ele, já que o restante da história não poderia ser confirmado, além de ser um pouco provável. E aí, então, a gente percebe, enquanto Davi temeu levantar a mão sobre o ungido do Senhor, uma amalequita confessou ter matado. Se esse é ungido, o que é ungido do Senhor? É alguém consagrado para o serviço. Então, Davi tinha temor, porque sabia que Saul era o ungido do Senhor. Né? Falei errado? Davi tinha temor, porque sabia que Saul era ungido do Senhor. A lei, então, expressava que esse amalequita deveria ser morto, né? Já havia questão, que nós já falamos outras vezes, que ele já deveria ser morto por ser um amalequita, ainda mais agora por levantar-se contra o ungido do Senhor. O zelo de Davi reflete o caráter messiânico do rei israelita. João 2,17, o zelo da tua casa me consumirá. João 4,34, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É a comida de Jesus. Então, é esse o tópico aqui. O rei conforme o Senhor não é alguém que faz as guerras, mas alguém que cumpre a sua lei. A segunda questão do Evangelho, aqui que vem aquela parte que eu disse, que em regra olhamos o Evangelho em relação a Deus para conosco, e em relação a Deus para conosco fala-se a respeito de salvação, de perdão. Mas há uma relação com os de fora, aqueles que se levantam contra a igreja e buscam, assim como os amalequitas, impedir o progresso do povo de Deus. Nós lemos lá em Romanos que nós somos justificados, nós temos paz com Deus, mas como vive o mundo que não tem Jesus? Eles estão sob a ira de Deus. Mesmo que essa ira de Deus não seja visível hoje, não caia, né? A gente percebe que muitos ímpios que prosperam e etc, etc. Mas eles estão sobre a ira de Deus. Um dia essa ira vai alcançá-los, no momento certo. A gente quer que seja agora, né? Mas Deus sabe o tempo dele para vir contra um líder que é mau, uma pessoa que assim age contrária ao propósito de Deus. A boa notícia é que esses receberão do Senhor a justa vingança por se levantarem contra o povo de Deus. Já vimos a vontade expressa contra os amalequitas em Deuteronômio 5. Vimos que Davi não se deixou levar pela história do amalequita e o matou, pois, aliás, ele já deveria estar morto. Então, nós vemos que esse é o Evangelho, né? Que Jesus se levanta contra os inimigos. Tem a passagem de Apocalipse que nós lemos em outra oportunidade, que fala sobre o Senhor vir sobre e se levantar contra aqueles que são contra o Senhor. E como Satanás e os inimigos se levantam contra o Senhor, esses serão assim também expulsos. Mais alguma observação sobre esse ponto final aqui? Aqui é meio que uma recapitulação, né, do ponto 1, ou uma justificativa para o ponto 1, para a morte do amalequita. A boa notícia não é só que o rei fez o que não fizemos em relação à lei divina, mas que ele derrotará todos os inimigos que nos embaraçam na caminhada à promessa. Conclusão. Lembra que nós falamos na introdução? Adão, Jesus. Aqui fala Saul, havia deixado pontas soltas. Davi, aqui vem seguir em frente.
Davi refletiu em seu lamento a verdade de que o Senhor ungirá um rei melhor do que Saul. Lembra quando nós lemos também aqui na introdução, nós falamos que um dos propósitos dessa lição era perceber, através das ações de Davi, fizeram dele um rei melhor do que Saul, um rei melhor. E nós vimos aqui um pouco, por que ele era chamado segundo o coração de Deus? Porque só Deus para perdoar, para amar, como Davi tinha esse amor. Então a gente fala do rei segundo o coração e às vezes a gente não lembra dessa história, mas eu creio que está muito relacionado a essa história, a Davi ser um homem que amou, que obedeceu a Deus e amou o seu inimigo, e assim ser um homem que tinha um coração amável. De fato, o novo rei refletia melhor o rei Jesus, que cuidaria das pontas soltas do seu povo e no fim dos tempos derrotará cada um de seus inimigos. Homem segundo o coração de Deus era o vislumbre do rei que nos faz alcançar a promessa. Aplicação, aqui temos 3 perguntas. Jesus cuidou das pontas soltas que não temos condições de cuidar, mas há pontas soltas em sua vida que incidem em afligi-lo? Cuidar das pontas soltas. Pergunta 2. Há sofrimentos para terceiros causados por sua não observância da vontade de Deus? Há sofrimentos para terceiros, como Davi fez com que várias pessoas sofressem. 3. Sua confiança tem sido depositada em homens ímpios ou está guardada em Cristo? Um momento para reflexão aqui pessoal, para nós assim aprendermos com elas. Fale mais aí, irmão, tem tempo? Depois a gente vai cantar. Tem alguma observação? Só falando sobre a oportunidade que a gente tem, eu fico muito feliz assim da gente ter essa oportunidade, Até hoje ainda algumas pessoas falam sobre a extinção da escola dominical. Eu vi uma pessoa falando lá, numa dessas igrejas que não tem mais escola dominical, que tem talvez uma reunião durante a semana no lar e a reunião de domingo à noite, ou de domingo à tarde, domingo à noite. E a pessoa falou: será que ainda tem alguma igreja que tem escola dominical? Poxa, que país que esse homem vive, Achar que nem existe mais, E que bom que a gente tem a escola dominical, porque é um tempo que a gente tem para estudar, Que dia que você ia parar? Não, agora eu vou estudar 2 Samuel capítulo 1. Para a gente confessar que se a gente levantar a mão, quem nunca tinha estudado 2 Samuel capítulo 1, Eu acho que todo mundo vai levantar a mão, porque pode ser que todo mundo já leu, mas parar para estudar, E quanta riqueza tem toda a Bíblia. Não tem um lugar que você fala: vou estudar aqui, que não vai ter uma... E a gente fica surpreendido, com as histórias, com as aplicações, como nós vimos aqui. E que nós possamos aprender com Davi a respeito desse amor, desse respeito, desse cuidado para com as coisas de Deus. E a gente está vivendo num mundo muito de se alegrar com a derrota dos outros, Isso está estampado em todo lugar. A gente viu esse final de semana, Um monte de gente fazendo festa aí, por causa de um tal de inelegível, uma palavra que a gente ouviu aí. Tem gente fazendo festa. Ou fazendo festa com, sei lá, alguém que é preso, alguém que é morto. É triste, nós devemos nos entristecer, e mesmo quando não é com a gente, mas quando é com a gente também é mais difícil, mas a gente deve também demonstrar esse amor que Davi teve. Falando ainda na escola dominical, pastor,
É interessante que está tratando de um assunto, brota outros assuntos, a minha mente principalmente, que enriquece o estudo. Então, o senhor falou de estudar. Se eu sentar em casa e estudar sozinho, é uma coisa. Se eu ouvir o estudo, participar do estudo, procurar me inteirar do que está se tratando, ele se torna muito mais edificante e acrescenta muito mais no meu conhecimento, no meu crescimento. Para mim, eu digo isso. Então, eu acho que a escola dominical, uma época, alguém propôs para ter férias, final do ano, começo do ano, sei lá, escola dominical. É um absurdo, uma coisa, digamos assim, esquisita, um pensamento desse. Então, aquilo que o senhor falou, eu reforço, porque eu consigo, o senhor está tratando de um assunto, eu consigo memorizar e buscar outras situações paralelas que vão me ajudar no meu dia a dia. E como a palavra de Deus é atual, né? A gente sempre fala, não é uma história lá do passado, né? É uma história que você começa a ler e você vê na televisão ali no dia, ou você vê algum acontecimento durante a semana na sua vida, no seu país. Sempre assim, bem atual. Né? Também estudando, né? Calhou com a lição. Sim. A gente distribui para a gente estar lendo, daí a gente faz a socialização nas departamentais. É um dos objetivos da SAF, quando a gente está estudando. Deus vai preparando mesmo. Nessa última departamental, né, seu Obed, surgiu uma dúvida, aonde a gente socializou e chegamos à conclusão juntos. Esse também é um momento de estudo da palavra de Deus, é interessante. Sim. O que leva também a vermos, irmãos, que a palavra de Deus ela é eterna, ela não é para agora, só para agora. Ou foi lá no passado, não é verdade? Porque aqui a gente vê, estudando Samuel, essa aqui, irmãos, é a igreja da primeira dispersão, ou seja, lá do Velho Testamento, é a igreja. E nós somos a igreja do Novo Testamento. E é a igreja, nós somos tudo uma única igreja. E aqui a preocupação, muitos aqui também no passado, como muitos hoje têm, é o medo de que a igreja vai ser fechada. A igreja não vai ser fechada. A igreja vai ser até o dia de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo lutou pela igreja e está lutando pela igreja e venceu o dragão, como está lá em Apocalipse, como nós lemos aqui nos textos da lição. Então não é para o crente ficar não, com medinho não. Vai fechar a igreja vai ser fechada não. Está certo aqui, está parado. Agora, aquilo que o senhor falou, isso é muito perigoso. Esses pastores que fecham suas igrejas na escola dominical, que abrem a sua igreja somente no culto à noite e reuniões celulares durante a semana, isso é muito perigoso e a gente tem que lutar contra. Então a igreja presbiteriana tem que se manter firme, temente à palavra de Deus, temente ao Senhor e buscar ser fiel cada dia mais e abrir a escola dominical, nem que seja para estar um aqui. Eu não sei se é certo falar isso, pastor, talvez o senhor pode me repreender aqui em público. Temos que orar porque Deus põe espinho na cama de muitos irmãos que estão deitados lá, que Deus põe para que esteja aqui na escola dominical, esteja aqui no culto à noite, que Deus, se possível, queimar a televisão. Não sei se você pode me repreender, mas nós temos que orar, irmãos. Orar para que a igreja esteja aqui. Se a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não. Se tiver uma pessoa aqui na escola dominical, essa uma pessoa vai estudar a palavra de Deus, não vai ser fechada a esquerda, vamos embora. Não, vamos fazer o culto. Uma pessoa, se for possível. Não é verdade? Então nós temos que orar, clamar, nossas famílias, clamar a Deus, fazer seu filho levantar lá, puxar a coberta do filho lá, se possível jogar um copo d'água na cara do filho, como meu pai já fez comigo, para ter na igreja. Para estar na igreja, tem que estar. Entendeu? Porque nós devemos valorizar esse espaço, valorizar esse momento, que a igreja tem que estar aqui.